Zé Luiz diz, olá, como vocês estão? Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês no Joga nas 11, que está começando agora. A gente vai falar tudo que rola no mundo do futebol. E adivinha por onde eu vou começar? Santos, né? O Santos Futebol Clube comemorou a conquista do título da Série B. E a festa, que já era assim discreta, foi marcada por vaias da torcida a Fábio Carille. Nossa, o que será que vai dar isso? E no Palmeiras? No Palmeiras, a Leila Pereira, você está vendo aí com a Abel, né? Afirmou em entrevista que quer a Abel Ferreira até 2027. Será que rola? Quem sabe? Os palmeirenses vão adorar, porque o Abel é tudo, né? Olha tudo que ele conquistou. E o São Paulo quer Rafinha e o Luiz Gustavo, que vocês estão vendo aí, quer que eles desistam da aposentadoria e renovem contrato. O Rafinha tem proposta de um outro lugar, mas a gente vai falar já para vocês em detalhe. E o Corinthians está correndo contra o tempo para resolver o transfer ban e encerrar de uma vez por todas a novela desse que você está vendo, o goleiraço Hugo Souza. E é claro que para fazer esse programa, se eu não tiver essas pessoas comigo, não rola, porque é um auxílio luxuoso e fundamental, começando por ela, minha querida Camila Giuliotti. E aí, Camila? Você está bem? Tô bem, tô muito feliz de estar aqui mais uma vez, mais uma semana. Que bom que vai acabar essa data FIFA, né? Nossa, que os jogos vão voltar, porque ninguém aguenta mais, né? Jogos que não são interessantes, que ninguém quer assistir, que a gente nem lembra que tem seleção. Então, que bom que quarta volta a rodada. E quarta tem derby, né? Na final do Paulistão Feminino também vamos falar muito sobre isso. Semana boa pra gente. Não, é muito louco essa coisa de seleção brasileira, identificação. Outro dia que eu descobri que tem um jogador chamado Abner. É isso. Oh, quem é esse? Abner. Nossa, é Abner, né? Isso diz muito sobre o nosso momento com a seleção, né? Ninguém quer saber, a gente fica com raiva quando os jogadores do nosso time são convocados e desfalcam. Então, acho que muito pra gente falar. Nosso convidado entende muito dessa coisa de tática. 422-509-843-208-415-499. Ele tem um canal muito legal que é o Futebol Máximo. Mostra ali, ó. Meu amigo Celso Ardengue. Como é que vai, Celso? Aplauso. Você tá bem, meu velho? Tudo certo, Zé, Camila, Cosme, pessoal que tá ligado com a gente. É um prazer estar aqui. É interessante, né? Data FIFA, a gente realmente se irrita um pouquinho com a seleção, mas o fato da gente se irritar é que a gente ainda liga um pouquinho. Amanhã tem Brasil contra o Uruguai. Inclusive, a gente vai falar do Neymar que se machucou contra o próprio Uruguai. Vai ser muito interessante, é um prazer imenso, estou muito contente de estar aqui. Obrigado pelo convite. Obrigado. Fique à vontade, meu compadre. Sem esse cara eu não sou ninguém. Se eu tenho dúvida, eu mando um WhatsApp. Eu sou amigo dele de WhatsApp, eu mando o WhatsApp. Aqui, ó, mostra ali, Cosme Rimoli. Sim, eu peço informações, falo, Cosme, o que está acontecendo? Isso é verdade? Fala, não, é mentira. Não é, Cosme? É verdade, Zé. Olha, é um prazer estar aqui com você, com a Camila. E assim, ó, tática, a gente precisa entender a importância da estratégia. Ainda bem que ele está aqui, que vai explicar tudo, principalmente com a seleção brasileira, porque a seleção brasileira não ganha desde 2002. Ele vai explicar, ele prometeu. E o único WhatsApp que você mandou para mim, você falou, que dia é hoje? Aí eu te lembrei. Então, Zé, agora só para falar bem sério, o Carille, ele está demitido do Santos, ele só está brigando, as pessoas pensam, ele está brigando pelo quê? São 14 milhões e meio que ele está brigando, porque a multa, a prorrogação de contrato até o final do próximo ano, mais 2 milhões e meio. Ele ganhou 1,5 milhão com o Santos subindo para a Série A, mas é a situação mais lastimável. Eu tenho 38 anos de carreira, nunca vi um técnico que vai receber a medalha de campeão e é xingado. Ele não foi vaiado, foi xingado. E eu tenho informações lá de Santos que ele... Como acontece invariavelmente com técnicos que a organizada não quer que fique no Santos. Entendi. Já teve ameaças. Então, para ele ir embora. Então, ou seja, o ambiente é péssimo, ele não vai ficar. Nós vamos falar bastante desse assunto, né, também, porque hoje, quando eu estava vindo para cá, alguns já davam como certa. Aí outros dizem, não é bem assim. E a gente vai conversar para entender como é que está essa história do Carille. E você pode participar e assistir com a gente, ó. Assista em todas as plataformas digitais, estão mostrando aí para você, ó lá, R7, R7 Esportes, Play Plus, Record News. Não esqueça, quando você for participar, se você quiser, coloca a hashtag Joga nas 11, que aí eu encontro você, você me encontra, a gente se encontra, olha que encontro lindo, não é verdade? Vai ser muito legal você participando. Temos uma enquete. Estão curiosos? Uau. Adivinha sobre quem que é a nossa enquete? Coloca na tela aqui a nossa enquete, aqui ó. Nossa enquete está lá, você pode votar, tá? No Twitter. O título da Série B do Santos deve ser comemorado? Interrogação. Alternativa A, não, é obrigação, olha que já está ganhando.
Alternativa B, sim, é voltar por cima. Cara, essa coisa do Santos é bem louca, porque nós falamos bastante aqui que o importante era voltar, né? Voltou, Camila? Eu acho que é um pouco dos dois, na verdade, né? Acho que é sim obrigação, pensando que o Santos é o único time grande, vamos dizer assim, que estava aí na Série B. Acho que até sofreu mais do que deveria para conseguir esse acesso, né? A gente, em alguns momentos, estava até fora desse G4, então acho que poderia ter sido mais tranquila essa volta do Santos. E, ao mesmo tempo, ter o título é importante, tem que comemorar, né? Tem muito santista que não quer comemorar, quer apagar da história, tem vergonha, mas não tem jeito, tá registrado, vai ter essa página ali. E acho que se não tivesse o título seria pior, aí sim seria uma vergonha, né? Você subir numa Série B que foi um pouco mais fácil, se a gente comparar com o ano passado, que tinham muito mais times grandes ali querendo essa vaga de volta. Então, aí sim eu acho que seria vergonhoso. Então, acho que nesse momento, com o título e voltando para a Série A, acho que tem que comemorar e agora sim começar a pensar em 25, se vai vir Neymar, se vai vir Gabigol, quem vai ser o técnico desse Santos, até para não acontecer de subir e cair de novo, porque se for com esse elenco, a chance é muito grande disso acontecer, né? Vamos ver a história do jogo de ontem? Vamos? Dá para... Bom, participe, tá, gente? Então vai votando aqui. Não é obrigação, sim é votar por cima. Lembre-se, quando você entrar nas redes sociais também, da nossa hashtag Joga nas 11 para a gente te encontrar e trocar uma ideia com você. Tá? Ó, eu vou mostrar para vocês, daqui a pouquinho o Cosme vai falar e também o Celso, mas vamos mostrar como é que foi o jogo. O Santos entrou em campo, gente, já campeão, depois do empate do Novo Horizontino com o Paysandu, né? Aí a faixa do Santos foi carimbada pelo CRB, que tacou-lhe 2-0, a torcida ficou louca da vida, eles já tinham desvirado a faixa, né, que o Cosme vai contar depois, mas vamos mostrar lá, Santos campeão, vamos mostrar os melhores momentos de Santos 0, CRB 2, roda aí, a gente pode até comentando, Cosme, se você quiser, Celso. Olha só. Detalhe que o CRB é um time que está lutando contra o rebaixamento, né? Então eu entendo completamente não só as vaias, mas eu acho que essa derrota contra o CRB por 2-0 demonstra um pouco o que foi esse ano de segunda divisão do Santos, né? Normalmente a gente está muito acostumado a ver, principalmente antes da Série B se tornar tão competitiva, a gente se acostumou a ver os times a subirem e caírem e subirem imediatamente. Algo que o Santos demorou a fazer, conseguiu sagrar campeão, faltando uma rodada. Eu entendo o torcedor santista chiar e falar o que falou para o Carille, né? Chamou ele de burro ali na entrega da medalha, justamente pelo fato de que se esperava muito mais de um time que, querendo ou não, é um time tradicionalíssimo do futebol brasileiro, o time do Pelé. Então, assim, sim, eu acho que eu tô fechado com o torcedor do Santos. Eu acho que sim, é voltar por cima, entre aspas, mas é uma obrigação do Santos. Então, eu tô fechadaço com o torcedor do Santos que vaiou e que, de certa forma, não quer assumir esse título. O torcedor fez a sua parte no minuto 10 ali, que normalmente rolam homenagens para o Rei Pelé, né? Eles desviraram a faixa. Acho que o torcedor fez a parte dele, o torcedor tem todo o direito de protestar. O Santos ontem fez uma partida condizente com o que é a campanha do Santos nessa Série B. Média para ruim. Celso, você sabe que no Paulista o Cosme alertava sempre para isso, né? O Santos chegou no Paulista, foi para a final e tal, o Cosme falou, ó, cuidado, é um time para disputar a Série B, né, Cosme? Você então, falou muito isso. Por conta do Corinthians, como estava, e o São Paulo surpreendendo e caindo. Mas, Zé, são 20 vitórias, 9 derrotas do Santos nessa Série B. Então, perdeu demais, é uma campanha que a gente vê que não tem o apoio da torcida, não. A média da torcida do Santos, que já tem o estádio vermelho pequeno, não passou de 12 mil pessoas. Então, é isso, assim, nem a torcida mergulhou na campanha do Santos na Série B, como o Corinthians fez, como o Palmeiras, enfim. Fruto de várias administrações terríveis. Até as pessoas têm muita dúvida em relação à honestidade das administrações passadas. Tanto que tem presidente que foi caçado, não pode nem pisar no Santos. Agora, o Santos deve 500 milhões... tem problema sério, está segurando, está esperando o Neymar sim ou o Neymar não, está perdendo um tempo danado. Tá. E assim, se o treinador também, se o Carille fica ou não fica, já poderia ter mandado embora e já deveria ter um plano, porque não dá para ficar com o técnico que a torcida é contra. Não dá, principalmente a torcida do Santos, que tem muito acesso às organizadas. Agora o Santos planta o que colheu. Não tem um elenco forte, fez uma campanha para mim, a Série B, como a gente está fazendo na enquete para mim, é uma vergonha, assim, o time do Santos
o time do Pelé é o time mais conhecido fora do Brasil, que representa esse Brasil, e assim, a gente vai ficar esperando o quê? Então, a perspectiva do Santos para o ano que vem não é boa. Não é boa. Mesmo se vier o Neymar, ninguém sabe como o Neymar voltará. E mais. O Neymar não joga sozinho mais há muito tempo. Precisa de grandes contratações. É isso. A gente acompanha o Santos, eu acompanho temeroso. E o que eu acho que mais chama atenção é que em vários momentos a gente falou aqui que durante a Série B o Santos estava muito focado já em 2025, sem saber se ia conseguir subir ou não, porque era um momento turbulento do Santos, jogando mal, uma campanha ruim, e o presidente já fazendo planos, trazendo jogadores, o próprio Patrick, que foi contratado pensando em 2025, e a gente falou tanto sobre pensar primeiro nessa temporada e depois decidir o que ia fazer ano que vem. E agora que esse momento chegou, parece que esses acordos, essas reuniões não estão acontecendo. Agora é hora de pensar em 2025, de planejar, de decidir o que vai fazer. E a gente está nessa indecisão. A gente não sabe se vai ter Carille, a gente não sabe se vai ter Neymar, Gabigol, quem vem, quem vai ser esse Santos. Como o Cosme falou, que jogadores que vão estar ali no elenco que podem jogar em função do Neymar, porque a gente sabe que o elenco do Santos hoje tem jogadores aí com a idade um pouco mais avançada, não vão conseguir servir o Neymar. Precisa de um elenco que esteja à disposição disso. Forte. E a gente está em novembro. Isso já precisa ser pensado. A pergunta é: que show do Santos é esse, senhoras e senhores? A gente não sabe. Zé, só um detalhe. E aproveitando todo esse clima absurdo, o Santos vai fazer pré-temporada nos Estados Unidos. Então, é isso. Vai perder a pré-temporada, vai fazer jogos. Isso é jogos. sério. Isso é então, isso é complicado. sério, vai começar já em janeiro. Desculpa, Zé, o Paulista começa dia 15 e o Santos tem jogo dia 14 lá nos Estados Unidos. Ou seja, já começa completamente errado. Sim, completamente. E seria interessante entrar no Paulista já, claro, não vai entrar a 100 por hora, mas entrar pelo menos a uns 80 ali, né? Fazer um teste, e o né? Carille, só um pouquinho, o Carille deu uma entrevista, também não se ajuda, né? A entrevista do Carille ontem, quando eu vi, falei assim, é uma forma de dizer, tô indo. Adeus. Né? Quer ver só? Mostra o Carille ontem. Primeiro, Ricardo, não é só vocês que veem, eu também vejo, né? Tudo pode acontecer no futebol. Eu já vi cada reviravolta, pressão maior, por exemplo, de 2011, da derrota do Corinthians lá para o Tolima e a continuidade do Tite. Vocês não sabem, vocês não sabem o que é pressão. Vocês não sabem o que é pressão, né? Então tudo pode acontecer. O negócio é continuar... Que todos aqui tenham a convicção de que seja o melhor para o Santos, não é o melhor para mim, nem o melhor para o presidente, é o melhor para o Santos. Né, para que tudo comece a direcionar o quanto antes aí para 2025. Então, né? O que vocês acharam? Eu acho que ele não sabe onde ele está, né? Começa por aí. Ele falar que vocês não sabem o que é pressão, dando a entender que a pressão no Corinthians é maior que a do Santos, e de fato é mesmo, a gente sabe que é. Agora, uma coisa é você falar não isso numa roda de amigos, outra coisa é falar isso numa coletiva de imprensa, logo depois que seu time subiu e você ouviu o Vai te chamando de burro, parece que está querendo validar o que o torcedor estava falando na arquibancada. Mas, assim, eu acho que a questão com o Carille é muito mais de DNA também, né? Eu acho que tem até uma pergunta ali no nosso telão se está sem clima, e de fato está sem clima justamente pelo fato de que o DNA do Santos não combina com o DNA do Carille. Eu acho que o Carille foi, sim, importante para essa temporada, para, de novo, pegar uma terra arrasada, ajustar a casa, dar ali uma sensação de que o Santos poderia vencer o título paulista. Fez uma campanha muito boa. Bem. E tem os seus méritos ali de organizar depois de pegar uma terra arrasada, mas está tudo certo. A gente tem que lembrar também que o Carille, ele era um técnico, não é que o Carille estava passando ali na porta da Vila Belmiro e pegaram ele para treinar o Santos. O Carille estava empregado, depois com a eliminação precoce do Corinthians no Campeonato Paulista, o Corinthians foi atrás, o Santos fez força para ficar com ele. E assim, esse gatilho de renovação em caso de acesso, agora mostra que, à época, o dirigente que redigiu o contrato não tinha a menor ideia do que ele estava fazendo, né? Porque, assim, algo que claramente não combinava. O DNA do Carille e o DNA do Santos são duas coisas que não combinam de forma alguma, e a gente viu isso agora. O Santos vai pagar mais multa, o Cosme já falou sobre as dívidas que tem, enfim, o Santos tem uma chance de se salvar, que eu acho que é o Neymar. Eu discordo um pouco do que disse o Cosme nesse quesito. Sei que ele não volta inteiro, mas a volta do Neymar a volta dele seria emblemática, enfim, né? A gente não sabe como, mas... 33 anos, ninguém sabe como vai voltar. Não, mas vamos chamar, eu não sei nem se essa palavra existe, tá, gente? Imagético.
Sei lá, porque daí vem o Neymar, quer dizer, midiático, imagético, enfim. Fiquei pensando que era imagético, por isso Eu que eu também, reagi. é da imagem dele. Gente, essa palavra eu inventei, tá, produção? Tá todo mundo olhando estranho, eu acho que eu inventei, mas tudo bem. Não me é estranha a palavra, mas eu não quero botar minha mão no fogo, mas eu vou te salvar. Eu acho que existe. Tá? Eu acho que existe. Obrigado, Celso. Tamo junto, se a gente age, a gente age. Neologismo, você está criando uma palavra, então parabéns. Enfim, imagético. Mas ó, o Marcelo Teixeira, o presidente do Santos, está falando exatamente nisso que vocês três estavam falando. Ele deu uma entrevista e nós vamos mostrar, falando de reforço para 25, aí em cima do que Camilinha começou a falar, Gabigol, Neymar, tá todo mundo falando. Quer ver? Ouça o que o presidente do Santos falou, vai. Reforços sobre a questão do Gabriel, do Neymar, o que posso assegurar no caso do Gabriel é o que já foi noticiado. Nós já estávamos conversando em parte, mas sem oficializar nada. A partir do momento que se concretizou, nós confirmamos aquilo que vínhamos conversando e encaminhamos ao seu staff para que ele pudesse avaliar. E a resposta foi exatamente de que até dezembro eles estudariam todas as questões envolvendo propostas e que o Santos estava no páreo para esses estudos. No caso do Neymar, eu não tenho nenhuma novidade a respeito do capítulo Neymar. O Neymar, aguardamos aí as questões relacionadas ao clube e ao atleta, possui um contrato em vigência. A maneira como será esse desfecho, o Santos não poderá em nenhum momento interferir. Se pudesse interferir, interferiria para resolver. E depois disso, o que nós fizemos? Fomos atrás do especialista em Santos Futebol Clube. Eu estou falando de Fabiano Fará. Vamos ver o que ele falou de tudo isso aí. Depois a gente volta aqui. Eu vou fazer uma meia-culpa em relação ao Fará. Tá? Calma, mas eu vou fazer depois, vou contar para vocês. Ela do ano passado. Tem duas pessoas aqui, uma delas eu, que falou um monte de coisa para falar. Mas enfim, vamos ouvir o Fará, vamos ver, vai. Fala aí, Zé Luiz, amigos do Joga nas 11, um abraço a todos que participam do programa. O presidente Marcelo Teixeira adota um discurso protocolar, combinado com o staff do Neymar. É um momento delicado. Se vocês perceberem, o Neymar, que era muito ativo com relação ao Santos nas redes sociais, o Neymar deixou de comemorar o título brasileiro da Série B, deixou de parabenizar publicamente o Santos. É um acordo entre as partes. É preciso isso para que a rescisão com o Al Hilal, e é bom dizer que os sauditas estão antecipando a volta do Neymar ao Santos, ao futebol brasileiro, para que nada disso sirva de arma para que os sauditas utilizem contra o Neymar. O acordo está sendo desenhado pelo pai do Neymar, que assumiu esta negociação. O Neymar cumpre a agenda na Arábia Saudita, fazendo a sequência do tratamento dele de uma lesão na coxa direita. E o Neymar e o Santos estão alinhados. Neymar, Santos e o pai dele. Não há nada ligado à volta do Neymar com uma possível compra de ações de uma SAF. O Santos está reformulando o estatuto dele. No primeiro trimestre do ano que vem, o sócio deve votar e aprovar pelas mudanças o fim do comitê de gestão, a volta do presidencialismo no Santos e também um novo estatuto, um novo artigo dentro do estatuto com relação à SAF. E a partir daí, é obviamente que lá para 2026, 2027, o Santos pode pensar na valorização da marca e também na venda das ações de uma possível SAF. Só que a volta do Neymar está sendo desenhada. Havia uma reunião marcada para esta semana, que foi remarcada para a semana que vem, entre o presidente Marcelo Teixeira e o pai do Neymar. Até lá, o martelo deve ser batido entre Al Hilal e o staff do Neymar para uma rescisão que caminha para amigável entre o jogador e os sauditas. Tá certo, Zé? Grande abraço! Tá certo, Fará. Vou fazer uma meia-culpa aqui, porque quando ele começou com essa história o ano passado, outro dia, vou contar para vocês, estava dirigindo meu carro, estava um programa de rádio, estava Fará, já faz uns meses, aí ele falando, porque vai ser, eu falei, ih, lá vem o Fará falando de nossa história do Neymar, mandei pro Cosme, ó, o Fará tá falando dessa história do Neymar, falei, é tudo história do Neymar, não sei como é, enfim, a coisa tá andando. Ele falou no Paulistão. Ele falou no Paulistão. Muito antes dos burburinhos. A gente deu uma zoadinha na época, Celso? Tem que dar uma gastadinha também. Cosme. Sim, mas calma, Zé, calma. Não eu tem já nada estou concreto. muito entusiasmado. Não, nada concreto, nem possível, não. Então, tá, assim, entendi. sinceramente, aquela época,
Vamos deixar contextualizar. O Fará é muito próximo do Marcelo Teixeira. O Fará acho que para mim é com certeza o jornalista que melhor cobre o Santos. Mas a situação do Neymar mudou completamente por conta da contusão do Jorge Jesus. Ele está muito tenso, porque o que adianta ter o Neymar foi lá, ele acabou, foi às 3 semanas ele posou com a camisa fazendo campanha para a Arábia Saudita, 2034. O processo é muito mais profundo do que simples contratação, vem, vai, SAF e tal. Sim, deixando claro, só esse burburinho tem um outro lado. E se o Neymar não vem? E a decepção que deu? Então é isso, a gente está acompanhando uma negociação importante, todo mundo fala, o Roger daqui lembrou bem do Ronaldo, que poderia, que representaria o Corinthians, mas não tem certeza de nada. A gente está falando de um jogador hipotético. Você lembra do Neymar do Barcelona? Os grandes erros feitos, então. Não tem, concretizado não tem nada. Até o Doug pode até confirmar. Tem alguma coisa confirmada? Não tem. Então esse é o grande problema. É isso. Doug fez assim. Pois é. Né? Eu vou perguntar para vocês dois, Camila e Celso, quando, tipo, a empresa, vamos supor, a empresa me contratou, aí passa um tempo, o tempo vai passando, a empresa senta, todo mundo, eles fazem uma reunião para decidir pela minha saída. No meu tempo, isso se chamava demissão. É isso. Eu acho que são mais do que questões que a gente tem que pensar aqui, não só a vontade de ver o Neymar de novo, de ter o Neymar no Santos, mas acho que a primeira delas que a gente tem que ter o pé no chão é quem vai pagar esse salário do Neymar? Porque lá ele ganha 100 milhões, o Cosmo... 60 milhões por mês. 60 milhões. Mas se ele vier com contrato de 2 anos dá mais de R$1 bilhão. É isso, mas precisa de um patrocinador, mas aí o dono vai pagar o próprio salário, vai ter um conflito de informações. Desculpa, mas o Fará acabou de dizer, realmente, vai ter que mudar o Estatuto do Santos, é só para 2026. Entendi. 26, 27, né? Acho que esse é o primeiro ponto. Também me desconfio muito de querer abrir mão de um jogador, a gente fala muito isso aqui, né? Quando vem um jogador da Europa, tá vindo da Europa. Por que abriria a mão de um jogador que está lá na Europa? Alguma coisa tem, ou não está 100%, ou não está rendendo tanto. Acho que o Felipe Anderson é um ótimo exemplo disso. Estava lá na Lazio, olha, está indo muito bem. Veio para cá e até agora não entregou o que prometeu. A gente não sabe como que vem esse Neymar. E o fato dos sauditas não quererem mais ele lá, alguma coisa tem. Porque é muito fácil. Se ele fosse um craque, se ele tivesse no melhor momento, você ia querer abrir mão do jogador desse no seu time? Então, acho que são questões que a gente tem que pensar, e acho que a gente tem muito aquela ideia, né? Existe muito esse meme nas redes sociais do Neymar imaginário, o Neymar que conquista a Copa do Mundo, o Neymar que é o rei na Europa, é o rei na Arábia Saudita. Esse Neymar não existe, né? A gente vê muito mais o Neymar nas páginas aí de polêmicas, de fofoca, do que pelo futebol, né? Acho que ele deixou isso muito de lado em algum momento da carreira dele. Então, eu acho que dependendo de como for essa vinda do Neymar para o Santos, pode até ser prejudicial para o time, porque é isso, vai ter que pensar em todo um planejamento para o Neymar. E vai dar certo isso? Vai ser igual o Ronaldo Fenômeno? Eu acho complicado, eu acho que são situações bem diferentes e o Santos tem que pensar em tudo isso. E a gente vê a diretoria se mexendo, com ideias. Então, o risco de não dar certo, eu acho que é muito maior do que dar certo, pensando em toda essa bagunça até agora. Posso só dar um dado super importante? O Neymar teve 28 contusões. 28 contusões que, somadas, ele ficou 2 anos e 1 mês sem jogar. A carreira dele tem 14 anos. Ele ficou 2 anos e 1 mês sem atuar. Ele teve 28 contusões, mais cachumbo e mais Covid. Pós-Barcelona, né? Então, não, somando tudo, desde que ele começou a carreira. Então, são muitas contusões. Que é um jogador que ele não se preocupou com o físico mesmo, quantas noitadas ele perdeu, e isso iria pesar. O que a gente está falando aqui, ele não tem mercado na Europa em clube grande, não tem. Ele foi para a Arábia porque não tem. Ele saiu, estava lá no PSG à disposição. Quem quis foi só a Arábia. Em relação rapidinho ao Gabigol, o Santos ofereceu para ele contrato de 4 anos, 2,5 milhões de salário, só que o Santos não tem a garantia de montar um grande time. O Gabigol, no Cruzeiro, ele tem a proposta de 3.300, 4 anos de contrato. E assim, por isso que o Cruzeiro vai se matar agora contra o Racing para ser campeão e voltar na Libertadores. Aí, o Gabigol voltando para a Libertadores é uma coisa. Ele começar do zero no Santos, por isso que ele está muito mais, está 99% amarrado com o Cruzeiro. Céu, é isso que eu ia perguntar. Ele está
com o Cruzeiro, né, Celso? A notícia... A tendência é que ele assine com o Cruzeiro mesmo. Mas assim, a respeito do Neymar, eu acho que ontem na comemoração do título do Santos falaram que a 10 voltou. E eu acho que agora falta voltar o 10. E eu acho que o Neymar precisa muito do Santos, o Santos precisa muito do Neymar, simplesmente pelo fato de que só a decisão, caso ela de fato aconteça, do Neymar jogar no Santos, mostra, pelo menos no meu entendimento, de que ele está querendo. Ele está querendo assumir um protagonismo em um time que precisa de um protagonista hoje. Diferente se o movimento dele fosse em direção a Miami, por exemplo, onde ele não teria pressão. Ele sabe que aqui no Brasil ele vai conviver com pressão. Ontem acho que a torcida deixou isso muito clara, né? Vaiando a conquista ali, não vaiando a conquista, mas vaiando o Carille e querendo ou não, enquanto o Santos levantava o título da Série B. E ele talvez não seja o único protagonista necessário dentro de um time aos 32 anos, depois de várias lesões, né? Como o Cosme bem falou. Mas eu vejo hoje o Neymar, se a gente for lembrar, logo antes da lesão, pós-Copa de 2022, eu fui até atrás desses números hoje, foram 20 jogos com 6 gols e 10 assistências do Neymar. Inclusive na seleção ele estava muito bem. E eu acho que, obviamente, aos 32 anos de idade, talvez ele não seja o único cara. Ele vai precisar de coadjuvantes para fortalecer. Sim, coadjuvantes bons. Bons, né? Coadjuvantes. Eu acho que hoje no elenco do Santos talvez dê para manter o Brasão, o João Schmidt, Pituca, Guilherme. Será que o Guilherme fica? Acho que são poucos os jogadores que você consegue... Tem proposta para sair. Mas ele fez até campanha para o Neymar vir. Eu acho que são poucos. E exatamente isso. E se o Neymar vier, ele traz uma gama de jogadores com ele, porque os jogadores, por exemplo, o Gabigol agora está nessa indecisão entre Cruzeiro e Santos, certo? Se, por exemplo, o Gabigol vier, eu não tenho a menor dúvida de que acaba essa dúvida dele entre Cruzeiro e Santos. Porque ele vai ter a oportunidade de jogar ao lado do Neymar. E ele vai trazer outros jogadores. E certamente, o Santos vai ficar um time muito mais forte, muito mais competitivo, porque ele vai ser o protagonista, ele vai receber essa pressão e os outros jogadores vão poder fazer o trabalho deles para manter o Santos, ou voltar o Santos para onde nunca deveria ter saído. Então, eu acho que a gente é um pouquinho bairrista, assim. Eu tenho uma competição que a gente pode olhar, assim, o que aconteceu no Vasco da Gama. Houve uma campanha absurda que a gente, de São Paulo, não acompanhou de perto para a volta do Felipe Coutinho. Felipe Coutinho, seria um super jogador, talentosíssimo também, ele vai trazer vários jogadores para o Vasco. Então, ele não aconteceu, não consegue ser titular do Vasco. Ele teve uma contusão gravíssima, então e é isso. E a do Neymar também é bem grave. Você sabe, você convive com o Casagrande, você sabe. Já vi várias vezes o Casagrande já me elucidou muitas questões, principalmente essa. Mas é isso. Só lembrar o que aconteceu no Vasco. Se tiver a garantia de grande time, tudo bem. Senão... Deixa eu colocar a tabela da B aqui. Não, pode falar. Claro. Eu vou só pedir para a produção. Vamos colocar a tabela da Série B para a gente continuar conversando. Que a gente tem o Santos campeão. Aí a gente tem aqui, Mirassol e Novo Horizontino. Eles garantem o acesso hoje, não garantem? Tá, um dos dois sobe, né? Vai depender dos resultados. Se o Ceará perder, isso? Exatamente. O Ceará ainda tem um jogo hoje que vai ser jogado... Exatamente. Não vai ser na Independência, vai ser no Castelão esse jogo. O Ceará joga em casa. Então, ou Mirassol ou Novo Horizontino sobem, o Sport que vai enfrentar o próprio Santos, inclusive, na última rodada, e o Sport está querendo pagar uma multa para o Lucas Lima jogar, né? Um dos grandes destaques do Sport nessa Série B. Ele pertence ao Santos e, aparentemente, o Sport vai pagar essa multa. Se o Ceará empatar 63-63, como é que está a vantagem aqui? Aí passa o Ceará? Porque não, o Ceará precisa ganhar hoje. Aí vai o Ceará, né? Se o Santos ganhar do Sport... Pode ser decidir a vaga até no saldo de gols. Né? Exatamente. Bem interessante, né? E é louco, né? Quando você olha a tabela da Série B, você fala, nossa, Santos voltando, que legal, Mirassol, que bacana, Novo Horizontino, uhul. Aí desce lá para baixo. Desce lá para baixo é ótimo, né, professor? Desce. Vai lá para baixo. E aí a gente vê aqui, né? Poxa, que legal, mas aí a gente tem a Ponte caindo, Ituano caindo, que a gente falava muito da estrutura do Ituano, lembra? Guarani. E o Guarani, né? Aqui o Brusque. Futebol de Campinas e o Botafogo de Ribeirão também corre risco ainda, né? 38, 39, 40, 41. Na verdade, não mais. Não mais. Não sei fazer uma rodada. Os que caíram já. Eu sou de humanas, mas eu conto dedos bem rápido. Não, o futebol de Campinas é uma tristeza, né? Cara, então a gente vai ter o derby na C. Nunca teve isso. No Paulista nós vamos ter também, né? Sim. Isso vai ser legal. Mas realmente é muito assustador a situação do futebol de Campinas. O Ituano, para mim, foi uma surpresa ter sido rebaixado.
Porque fez até um Campeonato Paulista bom, chegou a eliminar Corinthians, né, em fases de mata-mata. Então, realmente, uma situação muito ruim. Ao mesmo tempo que a gente tem motivo para comemorar o resultado dos paulistas, a gente tem esse outro lado, Exato. né? Por mais que o Botafogo de Ribeirão também não caia, não está numa situação nada confortável. Precisa repensar para o ano que vem, né? É uma pena, né? Não sei como o Guarani... Bom, mas é um trabalho hercúleo para que os dois afundassem, Então, né? Vamos combinar? Zé, eu tive a chance de 2 semanas de entrevistar o Zenon aqui. Tá. Ele falou, olha só, não tem administração, não tem gestão nos 2 clubes, a gente acompanha de Campinas, a gente cobra e não tem, assim, um negócio mais mal feito do que o outro. As coisas é puramente gestão. Então é isso, o Guarani enrolado com o brinco, a Ponte Preta destruída politicamente, se você assume, eu te trabalho para te atrapalhar e vice-versa, e é isso, assim. O resultado está aí. É péssimo para todo mundo, principalmente para o São Paulista. Pode falar, Camila. Não, a falta de planejamento mostra muito isso, né? Quantas trocas de técnicos tiveram esses clubes nessa temporada, né? Querendo ou não, o Santos manteve aí o trabalho com o Carille, o Mirassol também vem de um trabalho consolidado. Então, isso também mostra muito como a falta de planejamento, de organização, pesam nessas horas, né? Porque os times que se estruturaram, que têm um trabalho consolidado já há alguns anos, com o mesmo técnico, vem subindo e vão dar trabalho, viu? O Mirassol e o Novo Horizontino na Série A, capaz de darem mais trabalho com o Santos, com ou sem o Neymar. E Zé, só queria falar de uma coisa rapidinho. Também na base, que a gente acompanha bem, que a gente é mais antigo, de Guarani e Ponte Preta, a base também tá jogada ao léu. Então assim, foi esse o problema. Uma aniquilação total com os times de Campinas. Um último detalhe a respeito do Neymar que a gente estava falando, hoje, eu não sei a opinião de vocês, mas eu vejo o Ronaldo, na época que ele voltou, com uma incógnita física muito maior do que o Neymar. É claro que o Neymar ele vem de uma lesão muito séria e ele vem de mais uma outra lesão, mas essa lesão acho que é mais normal, né? Por conta do desequilíbrio físico do jogador, muscular mesmo, pós um longo período sem atuar. O Ronaldo, à época, eu acho que ele veio muito mais despreparado. Obviamente, a gente não está querendo comparar aqui a qualidade de Ronaldo e Neymar, mas eu acho que o Neymar, ele querendo ou não, ele está recuperado dessa lesão. Ele se lesionou, de fato, mas muito por conta desse desequilíbrio, mas ele está recuperado dessa lesão. Vem aquela questão do será que o Neymar vai querer? Mas se ele quiser 70%, se ele quiser 50%, o Ronaldo ele já é 150%, 200%, 500% acima de 99% dos jogadores do futebol brasileiro, porque ele é um extra classe. Ele é, querendo ou não, ele é um jogador muito acima da média. A gente vê, por exemplo, o próprio Memphis Depay no Corinthians, ele está querendo muita coisa. Está ganhando ali os seus 3 milhões, também não veio por amor, mas é um jogador muito acima da média. Então, mas eu só quero lembrar o final da carreira do Neymar no Corinthians. O Corinthians foi eliminado pelo Tolima e a torcida do Corinthians foi até o estacionamento, ameaçou o Ronaldo de morte. Ele e o Roberto Carlos, eles foram embora corridos do Corinthians. Então, vem com essa pressão. O jogador acima da média. Mas a saída... Então, vem o Neymar e faz um contrato de quê? 4 anos com o Santos? Quem que imagina que vai esperar? Sabe, gente, eu não sei, eu posso estar sendo ingênuo. No caso do Neymar, eu vou falar do Palmeiras já pode até colocar o escudo a hora que vocês quiserem aqui, tá? Mas no caso do Neymar, eu acho que ele vem num outro modelo de negócio. Eu acho que se ele vier, ele vem com essa coisa mesmo de ter uma participação no Santos, como SAF, não sei se posso chamar assim. Porque do Santos ele vai para onde depois? Não, mas veja, acabou. Mas fica sendo um dos donos do Santos, não sei. Eu acho que ele tem o pai dele, ele deve ter alguns contatos grandes aí. Pô, se eu estou no exterior e eu tenho dinheiro, alguém chega para mim e fala, olha, o Santos pode virar uma SAF. Eu viria no ato. Em 2026. Sim. Então, eu vejo a vinda do Neymar só acontecer se for... Então, 2025 pode ser um namorico aí, já vai trazendo coisas. Não sei, posso estar sendo ingênuo. Eu só vejo a volta do Neymar nesse formato. Ele vindo como o cara, o pai dele, sei lá, ele vai trazer algum patrocinador... Ele vai vai trazer dinheiro. E aí é a marca do Santos, que é gigante, né? Desculpa, gente. Próximo jogo do Santos. A produção está gritando. Eles estão certos. Próximo jogo do Santos. Está aqui. Acabamos de falar. Sport Santos. Esse jogo, para o Santos, está tudo bem. O esporte significa muito, né? Porque, entre aspas, é a volta da subida do esporte para a Série A. Não há certeza nenhuma que o Carille vá para esse jogo. Será? Já do noticiário já está falando. Se ele acertar a rescisão agora, hoje, ele não. Quanto não de rescisão? Então,
Eles estão negociando, porque ele teria o ano inteiro para receber, que ele recebe 1 milhão por mês, mais uma multa de 2,5 milhões. E os auxiliares dele têm que ganhar 6 meses de salário. Por isso que ele falou aquilo na coletiva. Eu Para também achei, ele, né? A multa é Não, ótima. detalhe que ele falou da pressão do jogo do Tolima. Não sei se vocês se lembram, mas ele não era técnico, era o Tite, e ele era auxiliar. Então o Pois auxiliar não leva pressão, né? O Tite, evidentemente que sim. Palmeiras na tela agora, crianças, por favor. Palmeiras no Brasileirão, Palmeiras joga com o Bahia, lá na Fonte Nova. Ele tá Bom, aquela coisa, o lance do Palmeiras é a perseguição ao Botafogo. Com 4 desfalques, o Palmeiras. Estevão, o Richard Rios, Mike e Gomes. O Mike, o Richard Rios e o Estevão, terceiro cartão amarelo, tá? Então eles não jogam contra o... Enfim, eles não jogam, né? É isso. Não. E vão ter que cumprir suspensão. Ah, tá. Eles não... Eles O Gomes levaram está a contra o serviço Grêmio, da seleção. né? O Gomes está a serviço da seleção. O Paraguai vai enfrentar a Bolívia. Mas a Leila vai tentar Mas a trazer. Leila Diga uma vai coisa, mandar então, o- mas assim, a data FIFA é uma coisa que eu ainda não entendo. É uma Porque vergonha. estou mostrando cenas do treino do Palmeiras. Por que eu não entendo? Ó, então, o Gomes tem jogo do Paraguai. Então, data FIFA, a gente não pode ter jogo. Não pode ter jogo porque não tem jogador, né? E a data FIFA termina quando? Amanhã. E o jogo é quarta. Não, e o jogo do Corinthians, que é 11h30 da manhã? O jogo do Corinthians é às 11 da manhã. Então, a gente poderia ter continuado com o futebol, Sim, né? sim. Vocês entendem isso? Na Europa, são 3 dias. Quando começam as eliminatórias, para valer eliminatórias europeias, são 3 dias que o jogador tem para descansar e recomeçar, disputar outra partida pelo seu clube. Aqui não, Zé, é isso. Mas todo mundo aceita. Todo mundo. Não, lógico, Quando existe o conselho dos clubes, os presidentes aceitam e ficam essa exposição absurda. 11 da manhã é o jogo do Corinthians. E foi justamente isso que deu todo o bafafá da final da Copa do Brasil, né? De mudar as datas, porque o Flamengo não ia ter os jogadores à disposição. Exato. E interferiu em Fortaleza, interferiu em vários times da Série A por conta dessa troca, como se lá atrás já não soubessem. Agora, o ano que vem, que a gente já começa a ter, né, Copa América, a gente vai ter Copa do Mundo, precisa ver isso Mundial lá de atrás. Clubes, no meio do ano. Mundial de Clubes, que vai ficar super apertado. Então, assim, é complicado, chega até a ser engraçado, meio cômico, né? Porque é isso. Tem um monte de coisa que eu não entendo nada, gente. A gente fica parado e aí quando precisa do jogador, por isso que a Leila vai fazer esse esforço, vai mandar o jatinho dela para buscar o Gustavo Gomes para ver se ele consegue jogar, porque o Everton ainda vai estar disponível porque o jogo da seleção é em Salvador, né? Então como o Palmeiras vai jogar contra o Bahia, lá ainda consegue correr. Agora É um negócio, o Gomes... ele vai de táxi, porque dá. Exatamente. Já o Gomes, Leila, lota o avião com os snacks e ele vem comendo, mano, e chega já 10 do avião pra jogar. A operação do Grêmio é ainda mais bizarra. O avião do Grêmio vai passar em 2 lugares antes de vir aqui, porque o Grêmio tem um jogo decisivo e tem vários jogadores que servem às seleções. Inclusive, o avião também vai passar pelo Paraguai, onde vai buscar o Vilha Sante, mas antes tem uma outra parada, assim, é surreal, né? A gente conversa sobre calendário, dia sim, dia também. A cobertura já é louca, imagina ainda o pessoal que de fato tem um jogo da seleção. O próprio Félix Torres, por exemplo, tem jogo vai a serviço da seleção e está desfalcando o Corinthians. O Corinthians que não tem nem zaga, a gente vai falar a respeito. E o Palmeiras tem um jogo importantíssimo que vale o título. E importante o que você falou, o Palmeiras tem um jogo super importante, que vale a perseguição, né, para o título. E o Palmeiras tem um excelente desempenho como visitante. Vocês querem ver só? A gente vai colocar aqui na tela. O desempenho do Palmeiras como visitante no primeiro e no segundo turno. Olha aqui, primeiro turno 51,85%, no segundo turno subiu um pouquinho, bem, né? 57,14%. Pelo terceiro ano consecutivo, o Palmeiras é o time com melhor aproveitamento de pontos na temporada, somando todas as competições desse ano de 24. São 66,67% contra o Flamengo, que é um pouquinho menos. 66,18, que é o segundo colocado. Em 23 e 22, o Verdão liderou a estatística geral com 64,84% e 74%, respectivamente. Camilinha, Palmeiras vai bem fora de casa. Vai bem, mas não é suficiente, né, Zé? Acho que o Palmeiras não está conseguindo aí, para mim, eu já falei isso aqui, o jogo do Palmeiras da temporada era o derby, se o Palmeiras vencesse aquele derby seria campeão, e o Corinthians
seria rebaixado e, ao contrário, o Corinthians ficaria na Série A e o Palmeiras ficaria sem o título, né? Não sou engenheira de obra pronta, foi um palpite e eu acertei. Acertou, lembro disso. Eu acho que o desempenho é muito bom, mas acho que é um momento muito ruim do Palmeiras na temporada, que depende de um jogador que tem 17 anos, que é o Estevão, que é uma joia, um craque, inclusive não vai jogar, né, contra o Bahia. E acho que essa é a grande missão do Abel para esse jogo, né? Como que ele vai montar um time sem o cara que está decidindo, né? Sem o Estevão. Pode até ser que ele use o Felipe Anderson de fato na direita, que é onde o Estevão joga, e coloque o Dudu do lado esquerdo, com o Flaco Lopes no meio, pode ser uma saída. O que eu acho é que o Palmeiras precisa de reforços se quiser sonhar mais alto, né? Foi eliminado da Copa do Brasil e da Copa Libertadores muito cedo, algo que não acontecia há muito tempo. E acho que muito por isso, saíram peças importantes e não teve essa reposição à altura. A gente viu aqui no sorteio do Paulistão na semana passada, quando o Kaique Rezende estava lá, perguntou para o vice-presidente sobre reforços para o ano que vem, e ele falou, a gente confia muito no nosso elenco, na nossa base, que é algo que o Palmeiras já vem fazendo há muito tempo, apostando no que fica mais barato e que tem dado certo. Foi assim com o Hendrick, foi assim com o Estevão. Então, assim, os números são bons, mas é pouco. Você quer ver? Você falou, né? A Leila, ela deu... Porque, assim, o que é prioridade para a Leila? O jogador, reforço. Ela deu uma entrevista e ela falou sobre a prioridade do possível segundo mandato dela. Vamos ver, quer ver? Roda aí, vai. Olha lá. Abel. Não tem, né? Tá, eu tô viajando. Não, é que ela já mandou, ó. Ela estava na sua cadeirinha de gamer, lá no Palmeiras. Veja a cadeirinha de gamer. E lá ela já mandou. Abel é a prioridade para 2025. Camila, Cosme e Celso, a torcida cobra muito reforço, né? E ela falou também, se não me engano, que não esperem nada bombástico, mas que virão. E a Abel até, a prioridade, a Abel está aqui para 25, mas é esticar o dele para 27. Para 27, né? Então, nessa entrevista, inclusive, que o Celso tem uma fixação aí pelo Neymar, deixar claro assim... Ele eu percebi que o Celso está defendendo o Neymar. Eu nunca é vi, o Neymar então, imaginário. Ele quer o Neymar do Barcelona. E nessa entrevista que ela deu, achei que ela foi muito mal, falando que o Neymar não vem para o Palmeiras porque... O Palmeiras não é departamento médico. Isso foi assim, um absurdo. Já tem uma represada do lado do staff do Neymar, mas enfim. Mas o Abel é o melhor técnico do Brasil, para mim, disparado, não dá nem para pensar isso. Para mim, isso, um monte de gente. E, assim, uma informação de bastidores: o André Cury está oferecendo o Vitor Roque para Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro e Grêmio também. Então é isso, porque o Vitor Roque não deu certo no Barcelona. No Barcelona. Não deu, foi no Betis também, já tem umas críticas pesadíssimas, então... Mas pegam pesado com o Vitor Roque. Pegam pesado. No primeiro jogo no Betis, no segundo jogo. Pois é, então, mas é um jogador que, se ele vier para o Palmeiras, ele tem a cara de mudar até o ataque do Palmeiras, porque ele é muito ofensivo, tem só 19 anos, um jogador importante, mas... Os planos do Palmeiras é tudo que a gente cansou de dizer: gestão, dinheiro, organização, e dá para confiar que esse Palmeiras, para mim, ao contrário da Camila, eu acho que o Palmeiras ainda pode dar uma reviravolta e ser tricampeão desse ano, tricampeão brasileiro. Eu já falei que a Camila seria da turma do amendoim. E Não, como ela é bem mais nova, é a turma do amendoim cibernética. No dia do derby, eu fui a única a falar que o Palmeiras ia ganhar. Todo mundo, não, imagina, que era um tabu de 3 anos. Mas os números da Neoquímica Arena eram muito equilibrados, são muito equilibrados. Então, assim, aqui a minha opinião não é né, são fatos, são números, estatísticas. Com fatos, é isso. E acho até que a Leila se contradisse nessa entrevista, porque além dela ter falado isso do Neymar, que é do departamento médico, ela quer jogadores prontos, que estejam prontos para jogar. E é justamente o que não acontece no Palmeiras, né? Os jogadores que chegam não estão prontos. Ou são garotos da base que sobem, e aí são apostas que podem ou não dar certo, como é o caso do Estevão e do Hendrick, que funcionaram. Ou são jogadores que precisam se adaptar, assim. Acho que o Gia e o Maurício, que foram o Felipe Anderson, que vieram para essa temporada, são bons exemplos disso. Não são jogadores prontos, não estão bem. E acho que, mais uma vez, o Palmeiras precisa investir em jogadores que venham para decidir. Hoje o Palmeiras não tem um cara que decida, que chame a responsabilidade. E eu acho que é isso que falta no Palmeiras para 2025.
tendo um cara como o Abel, que já fez e muito por esse elenco, mas também não faz milagre, né? Tá Precisa faltando ter gente 9. lá pra jogar. Tá faltando um cara matador para esse time do Palmeiras. O Vitor É Roque- isso. E os números mostram isso, não sou nem eu que estou falando, a sensação que dá. Existe uma métrica dos gols esperados, né? Quantos, com base na qualidade das oportunidades que determinado time teve, quantos gols ele deveria ter marcado. O Palmeiras bate ali mais de 60 e tem 54 gols marcados, uma diferença de 10. Né? O Palmeiras é o segundo pior time nesse quesito dentre todos os 20 do Campeonato Brasileiro e é o segundo colocado no campeonato. Então acho que mostra muito essa inefetividade que a gente vê, não só no jogo contra o Grêmio. No jogo contra o Grêmio eu nem coloco tanto na conta da inefetividade, porque o Marquezinho fez um jogo absurdo que raramente a gente vai ver no Campeonato Brasileiro, mas no decorrer da temporada essa inefetividade chama muita atenção. E o próprio Flaco Lopes, por exemplo, que é hoje o artilheiro do Palmeiras, no último jogo, por exemplo, ele foi para o banco. Eu imagino que contra o Bahia ele também deve ser banco para o Rony, não porque o Rony é um exímio atacante, não porque o Flaco Lopes é um péssimo atacante, mas ele bate muito no ponto que a Camila estava falando, justamente pelo fato de que hoje o Flaco Lopes não é um jogador pronto, não é um jogador decisivo, um jogador que, por exemplo, na Liga Arena, falhou com 15, 20, 30 segundos de jogo, uma chance cara a cara que poderia ter mudado o rumo daquela Libertadores da América. A gente viu esse ano de novo no Allianz Parque, perdeu um gol embaixo da trave praticamente contra o Botafogo, em um jogo que o Botafogo já controlava. Enfim, eu acho que o Palmeiras precisa dessa figura, precisa de um 9, de um matador. Eu acho o Vitor Roque um jogador interessante, não acho que ele é esse 9 matador, aquele cara que fede a gol. Acho que o Palmeiras precisa desse jogador, dessa figura central, para que o Abel possa voltar a trilhar um caminho de chegar em semifinais, finais, etc. Não acho que precisa de muita gente. Adorei aquele cara que fede a gol. Ô, Zé, Você já entra no vestiário e fala, putz, esse cara vai fazer gol. O zagueiro tá ali, você fala, eu fedo a gol. O zagueiro fica com medo. Ô, Zé, deixa a gente aproveitar a oportunidade. Fala, O Celso está aqui. Explica por que o Palmeiras ganha tanto fora, taticamente. Difícil explicar taticamente porque o Palmeiras ganha tanto fora, mas eu acho que nesse jogo contra... eu acho que assim, na verdade, quando os times jogam em casa, e que pensando em algo de bate-pronto, quando os times jogam em casa, eles tendem a ter mais a posse, né? Atacar mais. Eu acho que é justamente o que vai acontecer na Fonte Nova contra o Bahia. O Bahia é o time de terceira maior posse de bola do Campeonato Brasileiro, ou quarto. Eu acho que o Bahia vai chamar muito o jogo para ele com bola. E uma das grandes virtudes do Palmeiras desde que o Abel Ferreira chegou é justamente o contra-ataque. E por isso que eu acho que o Rony vai ser titular no lugar do Flaco, se não é uma opinião, não é informação, é opinião. Justamente porque eu acho que ele tem esse arranque, esse cara que consegue puxar um contra-ataque com mais qualidade. No meio-campo, eu imagino que entre o Zé Rafael para dar mais sustentação, porque o Palmeiras vai ter que se defender um pouco mais, e aí vai fazer muita falta o Estevão. Então, acho que por jogar fora de casa, o Palmeiras tem a liberdade poética de se fechar um pouquinho mais e especular o contra-ataque, onde o time do Abel Ferreira ganhou a Libertadores assim, ganhou a Copa do Brasil assim, e ganhou os últimos brasileiros muito também nessa qualidade. É um time que hoje, com 3 anos, quase 4 anos, né, bateu o Abel Ferreira de trabalho. É um time que tem várias facetas, né? Um time que sabe jogar com bola, sabe jogar sem bola, mas eu acho que esse contra-ataque foi muito importante, justamente para o Palmeiras ter esses números, e vai ser muito importante na Arena Fonte Nova. Eu imagino que o Palmeiras vence esse jogo. Só mais xingado. Mais xingado que o Carille, só o Rogério Ceni. O Rogério Ceni também está sendo massacrado lá em Salvador. O Rogério tem um projeto lá, ele está garantido. Então, mas ele tem também um aceno do Santos. Se der tudo errado, ele não vai ficar na mão. Nossa, tem muita dificuldade de ver o Rogério Ceni em outros clubes, Corinthians, Santos, Palmeiras. Eu acho que quando ele vestir a camiseta, ele é do Santos. O Santos, historicamente, leva jogador de São Paulo. Porque o Rogério, vamos dizer, ele teve em alguns momentos emplacando em alguns lugares, ele desistiu antes de emplacar, né? Fortaleza, aí voltou agora o Bahia. O Bahia tem um projeto bacanão. Né? E ele quer muito levar esse time para Libertadores, eu né? acho. Mas o resultado tá fraco. Só analisar. Acho que tem meio que insistir, né? O primeiro turno do Bahia foi muito bom, né? Foi um dos melhores. Mas o segundo é um dos piores. Caiu. O segundo, se não me engano, está em terceiro ou quarto, pior campanha. Deixa eu colocar... Gente, vamos falar do São Paulo, né? São Paulo enfrenta quem? RB Bragantino, Red Bull Bragantino, lá no Nabi Abichedi, em Bragança. Ele precisa vencer para continuar na luta da Libertadores, né? Arboleda acho que volta, não sei, deixa eu ver, Arboleda deve voltar a ser... Como é que tá a situação do... tá aqui o jogo, ó, gente, ó. Quarta-feira agora, né, 20 de novembro, às 4h30, no Nabi Abichedi, lá em Bragança, o Red Bull Bragantino numa situação catastrófica, né?
surreal. Na zona de rebaixamento, né? Inimaginável pela estrutura que ele tem. Olha. Imaginável pela falta daquele que eu sempre falo, do compromisso, do tem que ganhar, porque... Não, é tranquilo. A querência, né? A Inventar uma palavra. querência, exato. A querência existe. A minha imaginética, aquela que eu falei, talvez não. Fala, Camilinha. Que eu acho que pode ser positivo de alguma forma para o Bragantino, se é que existe algo positivo em cair, né? Mas eu acho que pode ser positivo justamente para mudar essa mentalidade, de ter um pouco mais de pressão, de começar a pensar no time não só como moeda de troca, né? Trazer jogador para vender. E acho que essa disputa é muito entre os dois times instáveis, né? Dois times que no Brasileirão não conseguem mostrar e se firmar. O São Paulo tem jogos que faz 3-0, que o Lucas deita, que tem aquela troca de passes, que você consegue ver o time indo para frente, com evolução, com jogadas, e outros jogos que não consegue fazer nada, né? Que até no primeiro tempo tem uma estabilidade, no segundo tempo já não consegue manter o ritmo. E o Red Bull Bragantino é um pouco assim também, né? Quando a gente acha que vai, que tem um trabalho diferente, que vai acreditar agora com o Fernando Seabra, depois da demissão do Caixinha. E eu achava o Caixinha tão bom, gente. Era o melhor emprego do mundo, né? Sem pressão nenhuma, Sem pressão, sem cobrança. Carilli. Não, peraí, só como advogado. Perdeu o Elinho, perdeu o Léo Ortiz, foi perdeu desmontando, peças né? fundamentais. Foi desmontando, né, meu? Melinho, lembra como jogava? Não, Então, Mas é isso, uma é coisa time louca. de moeda de troca. Time Tem pra só vender, pra vender é time jogador. pra vender, esse é o Precisa grande mudar problema. a mentalidade. A lição que vai ficar para ele, se cair, é que não adianta só vender. O DNA do Pedro Caixinha funcionaria no Santos. Desculpa até te interromper que eu estava pensando aqui. Eu gostava do Pedro Caixinha. Eu gostava Com o dele. Neymar, né? Ou sem Neymar? Com o Neymar. Com o Neymar tudo fica mais, claro. O Neymar, de fato, joga nas 11. Claro. Não sei se no gol ele cataria, mas de qualquer o fã do forma... Neymar imaginário. Bom, já falei, né, que o Arboleda vai ser relacionado pelo Zubeldia para esse confronto. Que mais? A diretoria do São Paulo, ela sinalizou interesse em renovar com o Rafinha e o Luiz Gustavo. Eles têm 39 e 37 anos, respectivamente, né? Eles pretendem se aposentar no final da temporada, mas como são importantes para o elenco, o clube tenta convencer os dois para... Fica, vamos renovar mais 6 meses, né? Fim de contrato, mas fica aí. O Rafinha, ele tem uma proposta para ser auxiliar técnico lá do Bayern de Munique. Das Gute. Wunderbar. Ele jogou lá, ele deve manjar dos Paranauê da Alemanha. E é uma proposta bacanona, né? Não é? Tem que ver muito o que ele pretende para a carreira. Eu acho que o Rafinha ele tem esse perfil, é um cara que sempre foi líder, né? E no São Paulo ele tem muito esse papel de líder do elenco e, assim, querendo ou não, ele faz o São Paulo retomar esse caminho que hoje está, né? Muito importante na campanha da Copa do Brasil. O Luiz Gustavo acho que ainda tem mais lenha para queimar do que o Rafinha, pelo que ele vem mostrando nessa temporada, principalmente depois da lesão do Alisson, né? Dos volantes do São Paulo. Mas eu acho que o Rafinha daria até para aceitar a proposta, o Luiz Gustavo faria uma forcinha a mais, assim, dando para mim. Pra ficar. Tá. Mas eu acho que a grande preocupação do São Paulo é a lateral esquerda, né? Que, de novo, não tem um lateral hoje para jogar, por exemplo. Desde a saída do Caio Paulista, né? Exatamente. Eu acho que o jogador tem que saber a hora de parar, Zé. Acho que o Rafinha é importante, como o Celso falou, tem essa liderança, mas, de repente, se quiser ficar no São Paulo, pode atuar aí nos bastidores, virar um Talvez dirigente, um auxiliar. Ao invés do Bayern, começar pelo São Mas Paulo. é isso, se ele não tem ritmo, né? 39 anos e 37, se eu não me engano, 37, 31. 39, 37. 19, Rafinha. Mais ou menos essa média, acho que não tem ritmo. A gente tem um calendário, a gente falou aqui agora há pouco, né? Paulistão, Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores que São Paulo deve jogar, Mundial. É muita coisa, então não sei quanto de fôlego, quanto fisicamente eles estariam preparados e poderiam contribuir para o time. Então talvez essa contribuição possa acontecer de outra maneira, nos bastidores, como dirigente, enfim, auxiliar. Então, o Casares deu uma entrevista ontem falando que com o Rafinha precisa conversar, ainda não tem nada certo. Não mostrou muita empolgação pelo Rafinha, Entendi. não. Mas pelo Gustavo, sim. Então, é isso. Porque 39 anos pesa demais, independente se ele for pro Bayern ou onde for. Cosme, Ele já não está jogando. Deixa eu perguntar, é verdade. Zubeldia para 25. Então. Casares teve reunião importante na semana passada, que a situação é: vamos apostar no Zubeldia.
Entendi. Então é isso. Teve assim, nós conversamos bastante, né, Camila, sobre essa situação o tempo todo. Vai, não volta. Ele não teve o apoio. Não tem o apoio do Muricy, que os dois quase nem se falam no São Paulo. Né? Tretaram antes na contratação. O Zubeldia não atendeu a ligação do Muricy. O Muricy nunca perdoou isso. Ficou um clima ruinzinho assim. Mas São Paulo... O Muricy ligou pro número certo? Porque às vezes a gente... Não, ligou sim. O Zubeldia também... Distraído. Pá, liguei errado. Parece então. O Zubeldia também não é muito fácil de lidar, não. Então, e é isso. Só que o São Paulo, aos trancos e barrancos, abrindo vaga para a Libertadores, o São Paulo tem grande chance de chegar na Libertadores. Era o objetivo do ano. Então, é isso. Então, a princípio, o Zubeldia fica e tem até apoio de líderes do São Paulo. Porque, então, assim, é um técnico que veio com muita expectativa, mas com um elenco médio. E só para não animar muito a torcida do São Paulo, que o ano que vem já existe uma comissão, foi formada uma comissão para controlar os gastos do São Paulo. São Paulo deve 750 milhões. Então, é isso. As grandes contratações não virão para São Paulo. Eu vejo isso com bons olhos, porque pelo menos parece que alguém está tentando organizar as finanças do São Paulo. Eu não vejo isso no Corinthians, por exemplo, né? Aqui, ó, meu time. Aliás, por falar em Corinthians, vamos mostrar o Corinthians aqui, ó. Mostra o Corinthians. O Corinthians está cada vez... O perigo do rebaixamento existe? Existe. Mas o Corinthians já começou a olhar para, talvez, quem sabe, uma pré-Libertadores. Não sei, né? Nessa quarta-feira, o Timão enfrenta quem? Cruzeiro. Eu queria tanto que o Cássio viesse, mas ele falou que não vem, né? Time reserva inteiro. Você sabe o que é impressionante? Porque o Cássio no Corinthians não perdia nem casados contra solteiros, né? Ele, tipo, não, agora ele vai dar uma chance, o Carlos Miguel vai jogar porque tem jogo nada, tava lá Cássio. Agora, não, o Cássio vai, então vai ter um churrasco. O Cássio não vai, o Cássio ia no churrasco. Agora ele não vem. É que a final da Sul-Americana, né, é importante para o Cruzeiro, como o Cosme já falou aí, pensando se vai vir ou não um Gabigol, se tiver esse título, pensando que vai jogar Libertadores ano que vem, fica mais fácil trazer os jogadores, né? Então é o tudo ou nada mesmo. Seria interessante, eu também queria ver esse confronto. Seria muito interessante. Eu acho que a torcida ia receber o Cássio bem. Né? Porque a torcida do estádio... Não, eu acho, a torcida no estádio gosta. Uma coisa é a torcida em rede social, outra coisa é a torcida no estádio. Né? No estádio o pessoal acho que ia recebê-lo muito bem, enfim, fica para a próxima, né? Que mais? O Yuri Alberto deu uma entrevista ontem para a Band e falou sobre o futuro dele no Corinthians, né? Então a gente está mostrando cena do treino, mas o Yuri falou sobre o futuro. Vocês acham que ele vai ou fica? Esta é a pergunta em relação a Yuri Alberto. Sou fã também. Já admito logo de cara. Que foi? Esse eu sou fã, joga muito. Joga muito. Não, ele falou o seguinte, Celso, eu tenho um grande sonho de jogar na Europa. É um grande sonho. Estou muito feliz aqui, no Corinthians, né? Claro. Mas se vier algo que seja bom para o Corinthians e para mim, as portas estão abertas para a Inglaterra. E aí? Ele falou óbvio, né? Eu acho que todo jogador sonha em atuar na Europa, mas... La Liga, Premier League, assim, eu não sei como foi a reação da torcida do Corinthians, principalmente na rede social, onde tudo é muito mais amplificado na rede social, do que de fato é. Mas eu acho que é isso, ele só falou óbvio. Estranho seria se ele falasse, não, então, na verdade eu quero ficar aqui no Corinthians pro resto da minha vida mesmo, porque, pô, eu encararia ele como um acomodado, porque ele é um jogador jovem, que ainda tem muito mercado na Europa, sonha chegar em seleção brasileira, é um jogador de valências diversas, assim, um cara que sai da área para fazer pivô, um cara que ataca muito bem o espaço. Agora, depois da fase, né? Teve aquela época que a gente pensava, pô, será que o Yuri Alberto é realmente um bom jogador? Eu nunca critiquei. Eu nunca critiquei, mas eu parei um tempo e pensei assim, cara, será que ele realmente é bom? Será que ele enganou a gente? Eu critiquei pra caramba, eu achava exatamente isso. Eu ainda critico ele, eu acho que funciona agora porque ele tem alguém para servi-lo. Aquela bola do Garro, aquela bola do Memphis. Qualquer um faz o gol. Que é a posição que ele rende mais, porque ele ficava só segurando todo mundo aqui, tendo que passar a bola. Agora já um amigo fala, ficavam jogando geladeira, liquidificador, máquina de lavar, e ele ficava segurando 3, 4 jogadores. Eles jogavam tudo, sapato, Garro e Memphis é covardia, né? Então aí melhorou demais. Agora, muito legal a iniciativa do Corinthians, né? De convidar o Como, o técnico da Holanda, para ver o Memphis e dar uma chance para ele, porque ele desprezou
pesou a América do Sul, falou, se ele vier jogar no Corinthians, esquecer essa seleção. Mas já está mudando de ideia. E estão transmitindo os jogos para a Holanda. Então, pois é. Né? Então é muito engraçado, porque você vê lá, eu não entendo nada de... Isso tudo era, nossa, jogaram uma cabeça de porco na grama. E foi no jogo do Corinthians e Palmeiras. Falei, gente, que coisa louca. Tá aí o convite, né? Ele não vai vir quarta, porque é muito cedo, gente, de manhã ninguém aguenta. Mas ele vai vir um dia desses, o convite está feito. O Corinthians tem um pouco uma incumbência de tentar ampliar a vitrine do Memphis em relação à seleção da Holanda. E o Memphis é essa imagem midiática, esse cara que funciona, aquela palavra que você inventou no começo do programa que eu não lembro mais. Imagético. Mas já pegou. Como é esse efeito Memphis, né? A gente vê as crianças com a faixinha, não é faixa o nome, né? Tem um outro nome que já falaram aqui e eu confesso que eu não lembro. O nome chique é como? Headband, não é? Headband é Manu Gavassi. Em inglês, Manu Gavassi tem um nome em português, mas filha. né, a gente vê com camisa, como isso influencia e como ele também está muito afim. Ele né? é o ele Bruno Mars do futebol, senhoras e senhores. Perfeito, Ele perfeito. estava do lado de casa outro dia, olhei, estava lá Memphis, aí estava fazendo trança do cabelo, aí outro dia foi no estúdio, aí no outro dia foi num pagode. Churrasco em Santo André. Comunidade, foi para a comunidade. É incrível, né? Como ele... é eu lembro quando ele chegou ele com a camiseta da Gaviões da Fiel, né? Que é a principal organizada. Então ele entendeu muito como funciona, tá muito afim. E como é legal a gente ver isso, né? Um cara que vem de fora abraçando, querendo ou não, a nossa cultura, as nossas coisas aqui, estando muito afim, querendo muito estar com o torcedor, mostrando essa importância. Tanto que é isso, né? Já tem gente lá na Holanda olhando aqui pra gente, assistindo o nosso futebol. Então, como foi um golaço do Corinthians esse Memphis, que era o que o Cosme queria que acontecesse com o Rames Rodrigues, porque ele foi o único que comprou o balde de pipoca mas o Rames e não aconteceu. Pois é. Essa coisa, lembra, deu certo com o Ronaldo Fenômeno, o Corinthians tentou fazer com o Adriano, não deu certo. certo. O William tentou também, fazer né? com o Luan, deu erradíssimo. Tentou com o William, mas o William foi embora. E agora parece então, um time popular, que o Corinthians é o segundo time mais popular do Brasil, precisa ter um ídolo, né? Precisa. Então, e é isso, e movimenta dinheiro. Mas se voltasse esse programa aqui há 2 meses, a gente tinha certeza que o Corinthians ia ser rebaixado. Tava um clima assim absurdo. Mas como já eu também, eu passei a andar cabisbaixo, porque o time foi... Ô Zé, não sei se você concorda, mas eu já falei 100 vezes isso, mas o time foi montado aos soluços. Então, quando encaixou esse time, aí para mim... A Camila, não sei se ela concorda, a gente vive discordando de tudo, mas para mim o Corinthians tem tudo para chegar na pré-Libertadores. Eu acho que quando um time começa a engrenar, esse jogo com o Cruzeiro, eu acho. Eu acho que ainda está cedo, acho que tem que ganhar mais um jogo, esse do Cruzeiro seria fundamental para dar um... Vou pegar as reservas do Cruzeiro, né? Mas não. E outra coisa, as contratações, acho que o Garro, que para mim é o grande nome, né? O Memphis tem toda a questão midiática, mas acho que quando chega o Garro faz toda a diferença, muda o time. E nem sei, já falei isso aqui algumas vezes também, nem sei se foi proposital, porque a diretoria do Corinthians é tão confusa que acho que foi meio na sorte que acharam esse Garro. Não sei como acharam, mas como joga, como faz diferença nesse Corinthians. Por isso que os números do Yuri Alberto agora, por isso que ele virou um craque, ninguém lembra mais das figurinhas dele tropeçando nele mesmo, Nunca ele vi furando ele na tropeçando bola. nele mesmo, chutando o chão, não. Aí é fácil, com o Garro até eu. Gente, só para explicar, que o Garro foi oferecido para o Corinthians. A Camila tem razão, não foi o Corinthians que foi fazer uma... Não foi. Então, na época do Duílio, vários empresários batiam lá e... geralmente tinham sorte. E aí o Garro Pena foi. que não bateram na porta do meu Deixa eu time. perguntar uma coisa para vocês que eu vou perguntar sobre transfer ban do Corinthians. Né? O Corinthians está com uma pendência aí com o Balbuena. Né? São 4 milhões. A diretoria diz que já está tudo meio certo e tal. E existe uma pressa aqui, ó, vocês estão vendo ainda mais do presidente. Gostei, olha... Ficou um olhar bonito para o pressa, né? Tudo pensado. Boa produção, adorei essa foto. E a coisa é o seguinte, tem o prazo de contratação do Hugo Souza. Tem um lance aí, o Corinthians só paga a partir do ano que vem, tá certo? Já você que manja de número. É só a partir do ano que vem, mas... Tem que dar o ok exatamente. Agora dia 30. Tem que ter a bala na agulha, né? Tá, mas tem que dar grana já dia 30? Não, o Corinthians só tem que pagar a partir do ano que vem mesmo, como você disse, só que o Corinthians precisa quitar essas outras dívidas para que possa contratar a partir já desse... Então quita até o dia 30, no dia 30 fala pro Flamengo, eu quero,
Aí pago quando puder. Pago Devo, não nego. Devo, não nego, pago quando puder, exatamente. Mas eu acho que, assim, o elenco do Corinthians para a temporada que vem, ele precisa de alguns ajustes, né? E eu não caio muito nessa ideia de transfer ban, eu acho que o Corinthians vai se livrar disso. Sim, eu também acho. Né? Eu acho que o Corinthians precisa de alguns ajustes para a temporada que vem. Estavam falando da contratação do Memphis Depay, e é uma contratação que já está paga, né? Pelo Corinthians, estava falando, inclusive, esses dias no meu canal, é um jogador que, dos 4 gols que ele fez pelo Corinthians, todos eles foram de desempate de placar, né? Então, assim, acho que isso já é muito importante. Ele faz o gol de pênalti contra o Cuiabá, faz o gol agora do 2-1 contra o Vitória também. Enfim, quando chega um jogador extra classe, é isso que acontece. Você junta ele com o Yuri Alberto e o Rodrigo Garro, depois que o Ramon parou de atrapalhar, entre aspas, né? Eu acho que ele tem que ser mantido para 2025, mas quando ele fez esses jogadores ficarem próximos uns aos outros dentro de campo, facilitou muito. O Corinthians precisa, sim, de alguns reforços. Acho que a gente vai até, inclusive, falar a respeito da zaga do Corinthians, né, que tem logo um problema para esse jogo, por conta dos desfalques, etc. Talvez essa seja uma posição. A própria lateral direita, a gente estava falando do Rafinha, mas o Fagner também é um outro jogador que talvez não aguente para a temporada que vem. O Corinthians hoje parece acertado com a lateral esquerda, mas a gente sabe que a qualidade dos jogadores não é a mesma. O meio-campo, eu acho que o ataque estão bem entregues, mas do meio para trás ali, acho que o Corinthians precisa fazer algumas... Acho que precisava de um zagueiro bom, porque o zagueiro bom contamina os outros zagueiros, né? Sempre foi assim, né? Você pega um zagueiro bom, eu lembro do Felipe, que era moleque, começou, ele fazia gol contra e tal, aí eu não me lembro quem estava na zaga com ele, que era bom, e, ele contaminou e o Felipe foi crescendo, cometeu muito. O Gil fez isso com o Murilo. O Gil fez com o Murilo, né? O Gustavo Gomes faz isso no Palmeiras com todos. Todo mundo que fica do lado dele parece o Gamarra. E olha que ele nem tá na melhor fase, né? Mas acho que, além disso que a gente já falou, do Memphis, do Garro, acho que também falar um pouco do Hugo, né, o goleiro, porque quando todo mundo achava que ia dar tudo errado nesse gol do Corinthians, quando o Cássio saiu, aí entra o Carlos Miguel não fala esse nome. Ir embora. Não fala Carlos Miguel. Deixou o corintiano aí triste, né? Foi chamado de traíra. Eu chorei, saí, fui beber água com gelo. Você falava, agora acabou, né? Perdeu o Cássio, que era indiscutível que o Cássio representa para o Corinthians, tudo que ele fez para esse time. Aí vem o Carlos Miguel sobrando também, gigante, para muitas pessoas até melhor que o Cássio, mas eu não vou falar quem. Aí perde, você fala, agora vai dar ruim. E aí consegue trazer o Hugo, que também tem feito toda a diferença. Ele já falhou em alguns momentos, até no último jogo, pediu desculpa, mas tudo que ele já fez é muito pouco ele perto o Corinthians em vários momentos, falhas, né? Então, foi incrível também um outro acerto positivo do Corinthians nesse momento de construir o elenco, como o Cosme gosta de dizer, aos soluços, né? Aos poucos, também deu muito certo e tem tudo para ficar em 2025. E falando em reuniões também, houve uma reunião com o Ramon Dias, porque o Ramon Dias ele teve grande chance de não fazer parte dos planos para 2025. Porque o Corinthians sondou o Luiz Castro tem uma casa na Bahia, ele pediu uma grana absurda, então o Corinthians falou, então chega. Não, o problema é a Bahia, o cara vem pra cá, vai pra Bahia, ama, aí fala, não vou mais trabalhar, só dá. Se ele pagar. Então, não tem como. Mas aí, então, o Corinthians vai seguir 2025 com o Emiliano e com o Ramon Dias. Isso é martelo batido. É martelo batido. Entendi. E, assim, com toda a instabilidade do Corinthians, porque principalmente nas substituições, você sabe muito melhor que eu, é um sofrimento, então desespero. Mas e quando ele tira o meio de campo inteiro, tadinho do Romero lá, e o Romero fica lá, não corre desesperado atrás da bola. Aí ele fez isso 3 jogos seguidos, falei, velho, você não aprendeu? Não, só se ele fizer um curso com o Dorival, né, que termina o jogo com 5 atacantes, sensacional, podia ser em 1920, mas agora não. Isso já era desde o Vasco, né? Os vascaínos já reclamavam muito disso. Não, e no jogo contra o Racing na Sul-Americana foi exatamente isso, né? O time melhor e ele abre ali o meio de campo, deixa o time todo exposto. O time virou um passeio para outro time, né? Produção, rapidinho, uma dúvida que eu tô... Vocês querem falar já do feminino agora ou vamos para... Vamos, tabela? Tá. Eu quero falar do feminino com você. A Camila prometeu que vai... Não, já falei que eu ia falar, tá lá no blog. Põe a tabela da Série A aqui pra gente, por favor, produção. Olha lá como estamos na Série A do Brasileirão, essa perseguição do Palmeiras. Quando o Palmeiras perdeu pro Corinthians, o pessoal falou, já foi, tá. Não foi não, gente.
Eu Como a acho que Leila já disse, foi. os Você acha que já histéricos, foi? os Eu histéricos acho. falaram que Então eu- feliz 2025. Então eu tô no Histérico. time dos histéricos. A Leila, É a um Leila empate gosta. do Botafogo e uma Mas vitória sim. do Palmeiras, aí Confronto volta a direto. ser confronto direto, Mas galera. acho que perdeu fôlego. Acho que o jogo era aquele. Tinha que ter ganho aquele jogo. Acho Não, que tinha agora... que ter ganho aquele jogo, ok. Se você Mas- quer ser campeão, você tem que ganhar do Fortaleza em casa, não tem que empatar. Você tem que ganhar do Corinthians fora e ajudar a rebaixar seu rival, porque o Palmeiras é aquele... Você tá precisando de ajuda? Liga pro Palmeiras, o Palmeiras te salva, te dá a mão. Obrigado, Palmeiras. É isso. O Botafogo, Quem quer ser campeão tem que o Botafogo no tapetinho empatou com o Criciúma, empatou com o Cuiabá. Então, calma. eu não Eu diria tenho isso. acertado, Hoje em mas dia a estão gente se falando que tá em fala. crise, Acertou chegou o jogo. City, perdeu 4 seguidos. Acertei. Essas Você coisas acertou não. algum? Vamos fazer. Quer fazer um... O quê? Eu vou Você quer fazer? mediar. Quem paga a pizza? Ele. Perder. Ó, vamos lá, gente. Botafogo 68, Palmeiras 64. Lembrando que existe um confronto direto. Então, tem um ponto flutuando aí, tá? Fortaleza muito bem. 63, hoje inclusive Melhor encontrei o campanha de presidente honor do desse Fortaleza. time. Simpatia, hein? Marcelo, Incrível, cara incrível. inteligente, enfim. Flamengo em quarto. O Flamengo luta pelo quê, pessoas? O que vocês acham? Nada. Nada, né? Luta pelo Ganhou a Copa direito do de Brasil. ficar tranquilo até o ano acabar. É isso aí, Gabigol, hein? É isso. Ganhou a Copa do Brasil, isso salvou o ano para eles. Sim. Internacional está aqui, ó, 59 na cola do Flamengo. O São Paulo, né, com 57. São Paulo briga pela Libertadores direto, mas eu acho que São Paulo já está na Pois Libertadores. o Inter 12 jogos sem perder. E depois de tudo, 14, toda a né? São reconstrução, 14 jogos, né? Tudo Aqui o Cruzeiro, que está aconteceu lá. muitíssimo interessado na Sul-Americana, então vai ficar nesse período aí meio... né? O Bahia, como disse o Cosme, muito instável. O Vasco, né, que a gente achava que poderia vir a ser rebaixado no começo, subiu bem. Aqui está uma preocupação, hein? O Galo. O Galo está variando muito, né? Tá Cosme? caindo na pior fase, assim, na fase mais decisiva do ano. Então, e assim, quando o Milito chega aí, ele diz que não sabe o que está acontecendo, que tem problemas técnicos, que o time não está rendendo, ele é o treinador. Conseguiu chegar em finais, mas está muito decepcionante e está chamando muita atenção para essa Libertadores aí. Que já vai ter o teste quarta-feira, né? Porque Atlético e Botafogo quarta-feira já vai dar para sentir mais ou menos como é que vai ser essa final da Libertadores, que se perder vai ficar sem nada, porque perdeu a Copa do Brasil já, e em 10º lugar no Brasileiro, querendo não abrir mão do Brasileiro focando nas Copas e pode ficar sem nada. A temporada do Galo ela é muito instável. Assim. Ela começa com o Gabriel Milito vencendo 10 jogos em sequência, mais de 10 até, jogos invicto. E aí chega a Copa América, o Galo esfacelado, ele cai, despenca na tabela, começa a ressurgir, chega em 2 finais de Copa, agora perdeu uma e tem a oportunidade, mas mesmo assim me lembra muito um time que chegou numa final de Libertadores, na pior fase da temporada, e foi campeão diante do bicho papão daquele ano, que era o Flamengo e o Palmeiras de 2021. Assim, as semelhanças estão aí para quem quiser ver. Você E que tem o cuida. mesmo Não herói, quer dizer né? que o Atlético Mineiro vai vencer a final da Me Libertadores. tira uma dúvida. Mas as Eu semelhanças sou, estão aí. vocês entendem muito mais do que eu, você trabalha com tática e tal. Eu assisti o Flamengo e Galo lá em Minas. Fazia muito tempo que eu não via o Galo jogar. Cara, eu vi um time perdido em campo. Eu vi um time insistindo, nos 2 jogos, insistindo em cruzamento, a zaga alta do Flamengo fazia tuf. Não vi nada Estão procurando o taticamente. Davidson. O que foi? Procurando em busca Aquele de não Davidson, tava. que não podia jogar. Não vi taticamente grande coisa, me surpreendeu. Eu acho que sem bola o Atlético fez 2 finais bem interessantes. Assim. Eu acho que o primeiro gol ele sai de uma... obviamente de uma qualidade absurda do Léo Ortiz, né, para pular uma casa, para soltar o passe no Gerson, também na qualidade do Gerson sob pressão, para conseguir encontrar o Wesley nas costas do Arana, e para mim tem uma falha de marcação do Arana, porque a ideia do Atlético Mineiro naquele jogo era marcar individualmente os jogadores com um na sobra. O problema é que a partir do momento que você deixa um escapar numa marcação individual, Acabou é feito a sobra. cascata até sair o primeiro gol. O Chega segundo na cara. gol, ele sai muito de uma inteligência do Felipe Luiz, né? Ele manda o Gabigol segundos antes vir para o lado direito, e nesse momento o Milito já tinha feito um ajuste, né? Não tinha mais nenhum jogador na sobra nessa marcação, e aí sai o segundo gol. E aí eu acho que até ele vai bem no segundo tempo, o Galo, com uma referência, com Allan Kardec já, que acaba justamente fazendo gol, mas depois do 2-0, 3-1, aí eu acho que taticamente fez um jogo interessante, mas faltou justamente o cara que vai ter nessa final de Libertadores e que tem agora, né, no campeonato, que é o Davidson, que foi um jogador descartado, entre aspas, lá no Cuiabá,
e ele já vinha de uma boa temporada no Cuiabá e de boas temporadas, principalmente no Palmeiras. E eu acho que ele pode fazer a diferença, porque ele é essa referência, ele é esse jogador que chama a defesa adversária. E Então, fora que tem Hulk e Paulinho. Então, para mim também tem um outro problema do elenco, assim. Essa coisa de ex-namorada, né? Cara, Bernard, você não pode perder a noção. O Bernard já não rende mais. Então, tipo, já não estava rendendo há tempos. Então, porque esses bilionários que são os mecenas do Atlético Mineiro, que dominam o futebol, Zé, se você te der grana na mão, se der grana para Camilo, der para o Celso, me der grana para o clube que você torce, você vai contratar atacante. Então é isso que os milionários fazem. Então, tipo, eles contratam sem ouvir treinador e precisa de articulador cada vez mais. Então esquece desse articulador. O Atlético não tem. Então o Scarpa estava rendendo muito bem, onde qualquer time que enfrentar o Atlético Mineiro encaixota o Scarpa, então não rende. Então, e é isso, assim, é uma montagem de elenco. O Atlético Mineiro pode perder tudo tendo um elenco milionário e não está rendendo. Por falar em articular, montagem e tal, a gente vai falar da Luzinha, a portuguesa de esportes, está aqui, ó, a bandeira, SAF de R$1 bilhão, né? O investimento, a portuguesa está na Série D, o objetivo é fazer com que o time volte para a primeira divisão nos próximos 5 anos, tá? Então a portuguesa está na D do Brasileirão, vai disputar a Série A1 do Paulista, em 25, já com um investimento de 12 milhões, que, segundo consta, vai ser o foco, vai ser montar um elenco competitivo. O estádio do Canindé vai ser reformado para virar uma arena multiuso com capacidade de 45 mil espectadores. Gente, na teoria isso é sensacional. Sim, O estádio é num lugar bom, a grana é ótima. Fala, Camilinha. Não, que a própria portuguesa brincou com isso logo depois que foi anunciado, né? Se um dia foi pobre, não me lembro, porque é muita grana envolvida e apesar de alguns torcedores ainda terem aquela ideia de manter o futebol raiz, de, né, futebol, um clube não tem preço, como que você vai cobrar um preço de um clube, colocar um preço? Acho que é a melhor saída para um time que quer voltar a disputar, quer voltar a ser competitivo, tá ali de igual para igual, né? O português estava num momento que a gente até torce, né? Torcedores que não são torcedores da Luzinha acabam torcendo, aquela coisa, a Luzinha, tem um carinho, né? Uma coisa afetiva, mas a Luzinha quer ser competitiva, quer estar ali, quer disputar. Então, acho que é um caminho, né? Acho que é um caminho que não vejo isso para grandes clubes, por exemplo, um Corinthians, acho que não tem como você estimar um preço de um clube como o Corinthians, mas acho que a portuguesa é um caminho que era natural e que bom que deu certo, acho que tem que funcionar mesmo e vamos torcer para que os frutos venham, para que se torne competitivo novamente, como já foi no passado, né? Tá. Um assunto para você, a gente falou do Ronaldo bastante, né? O Ronaldo do Corinthians e tal. O Ronaldo, ele quer presidir a CBF e levar o Guardiola. Isso saiu no jornal Esporte da Espanha. Ronaldo tem um plano. Foi o que saiu. E aí ele quer a CBF, de olho na CBF, e caso consiga, quer levar o Pepe Guardiola. Aí você fala, falta combinar com o Pepe, mas ele já combinou, eu acho. Esse é o ponto. Não é? O que vocês acham disso? Do fenômeno? Eu acho que o Ronaldo ele vem fazendo esse movimento de saindo do Ronaldo jogador, virando Ronaldo empresário há algum tempo, né? Desde que ele compra o Valladolid e depois, querendo ou não, a torcida do Cruzeiro ficou bastante chateada com ele nessa reta final aí, né? Dessa transição que não foi legal para venda para o Pedrinho Supermercados, né? Como eu chamo carinhosamente o Pedrinho. E assim, eu acho que, mas ele fez um trabalho muito importante para o Cruzeiro nessa ele assumiu uma bomba. O Cruzeiro era uma bomba no momento que ele assume o Cruzeiro e ele, querendo ou não, conduziu o Cruzeiro a uma campanha, entre aspas, ali tranquila na Série B do Campeonato Brasileiro, depois de alguns anos do time enfiado na segunda divisão. O Cruzeiro que, quando cai, pelo menos no meu entendimento, era um dos maiores clubes do país, ali tranquilo no top 5, talvez, né, em questão de títulos e etc, talvez não tanto em torcida, mas enfim, eu acho que esse movimento é natural. Agora, precisa combinar com a CBF e precisa combinar com o Guardiola. Com a CBF, primeiro porque você precisa do apoio das federações, né, e dos clubes, alguns clubes e algumas federações, que hoje, obviamente, elas estão sob o comando do Edinaldo, que é um cara que pretende se perpetuar no comando aí, pelo menos até mais um mandato, né, ele tem essa abertura para ficar mais um ano na CBF, cumprir mais um mandato na CBF. E eu acho que vai ser muito difícil o Ronaldo ascender ao cargo de presidente da CBF e ainda mais contratando um Pep Guardiola. Eu acho que essa é a promessa óbvia, né? Claro, você mira quem? Se você for mirar o Pedro Caixinha, provavelmente ninguém vai querer você como presidente da CBF. Mas, assim, eu acho que existem várias questões sobre Pep Guardiola e nem sei se a gente vai entrar tanto nesse detalhe, mas é uma
proposta interessante. Eu acho que pode recuperar um pouco, resgatar aquele orgulho de torcer para a seleção brasileira, porque a última memória de uma seleção brasileira vitoriosa foi com o Ronaldo Fenômeno em 2002. Assim, claro que o Neymar ele venceu ali uma ou outra coisa, mas o Neymar não é um jogador vitorioso na seleção brasileira. O Ronaldo foi o último, talvez o último grande cara da seleção, lá do Ronaldinho Gaúcho, enfim. Então, assim, eu acho que é um movimento interessante. É imagético. Eu queria dizer que eu sou Tim Ronaldo. Acho que é isso, a situação lá é tão ruim, a gente meio tá tão... né? Pior que tal. É isso, e não acho que pode ser ruim. Não vejo todos o trabalho dele como algo descartável. Você tem que conhecer o que o Ronaldo eu acho fez. que funciona. Você tem que pensar em No como o Ronaldo Cruzeiro, foi eu acho campeão. que ele fez um trabalho. E no Cruzeiro tinha uma questão financeira, uma questão diferente que ele vai lidar na CBF, né? E acho que do mesmo jeito como, apesar de eu não concordar que o Neymar pode ajudar nesse relacionamento, o Ronaldo também, ele tem um relacionamento, ele é conhecido, ele pode abrir portas. Quem sabe? O Trump é conhecido também. Não, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, agora, se a pessoa só vai pela imagem, tem que ter a fundo. Eu estava em 2014, eu vi tudo que o Ronaldo fez. Pergunta para o Andrés a traição que o Ronaldo fez. Não, eu prefiro que entre alguém, assim, não é só porque o cara é conhecido, não. Eu acho que tem que ter alguém, por exemplo, o Mauro Silva, para mim, ele tem um passado super limpo, ele poderia ser, para mim, 100 vezes mais que o Ronaldo. O Mauro acho que vai fazer o caminho paulista. Federação Paulista. Gente, por falar em tudo, Ronaldo, CBF, etc., né? A seleção brasileira joga contra o Uruguai. O último jogo nós perdemos para o Uruguai. É mesmo? Sério? Sério? Doeu. A provável escalação, vou falar para vocês aqui, ó. Vou ler aqui. Bom, vamos lá. Ederson, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Danilo. Vai entrar, né? O Abner. Para quem é mais velho, é o vizinho da feiticeira. Lembra disso? Ei, Abner. Abner já nasceu com uns 30 anos, porque ninguém chama Abner. Eu sou Celso, eu não posso falar muita coisa. Você é Celso, né, Celso? Eu tô embaixo nesse papo. O Abner, eu confesso minha ignorância, a primeira vez que eu vi, falei, quem é Abner? Falei, tem um jogador chamado Abner, mas enfim, tá lá o Abner. Bruno Guimarães, o Gerson, Rafinha, nos últimos jogos tem sido o melhor, né? Enfim, deveria ter batido aquele último pênalti, mas quem sou eu? Savinho, Igor Jesus e Vini Júnior. Expectativa? Tá, vocês fizeram uma cara horrível, vocês querem que eu mude de pauta, é isso? A única coisa que me incomoda, que eu queria pontuar de tudo isso, é que quando o Dorival chegou, ele falou muito sobre reaproximar a seleção dos brasileiros, levar jogadores que estão atuando no futebol brasileiro. E nessa convocação, nessa escalação que a gente está vendo aqui, só tem o Igor Jesus, né, do Botafogo. Cadê o Wesley, por exemplo, que é lateral do Flamengo, que joga vôlei, não joga futebol, que está fazendo uma temporada incrível, espetacular. Então, acho que falta... Por que não experimentar o zagueiro? Esse olhar, o Murilo, né? Não é? Sim, convocou e não está aí, né? Enfim, tá jogando bem no futebol inglês. É enfim. difícil defender a seleção, viu? Eu concordo. Agora, o que não é difícil é a expectativa. É a expectativa que a gente tá para a final do Paulista feminino. Peraí, não, eu vou já para o Paulista feminino. Tá? Porque vocês me olharam com uma cara quando eu falei, a expectativa todo mundo ficou assim. Não podemos falar sobre seleção, se vocês quiserem, a gente pode Então falar. acelera pra gente falar do Paulista, quero falar com o Camilinho. Perfeito. Não, é só a volta do Danilo, o Wanderson tá fora, né? Ele tá fora por suspensão, ele recebeu o segundo cartão amarelo, tá fora, o Danilo volta. Eu acho até interessante a volta do Danilo, é um jogador que me agrada, mas ali naquela... o Dorival escalou o Wanderson, mas escalou o Danilo disfarçado, né? Deixa o Wanderson preso ali naquela saída com 3, não faz o menor sentido, porque até mais na transição defensiva o Danilo é um cara defensivamente superior ao Wanderson. De resto, eu estou fechado com a Camila. Eu acho que poderiam haver testes na seleção brasileira. O Murilo é um deles, o cara que pode dar mais qualidade na saída de bola. Eu acho que passa muito pelo jogo do Brasil essa saída de bola, porque as seleções se fecham. E a gente agora vai ter um teste de fogo. O Uruguai não é o mesmo Uruguai que a gente perdeu há um tempo atrás, mas é um time muito forte, ganhou agora da Colômbia. Vai ser dificílimo e eu acho que dependendo do desempenho e não do resultado do desempenho, tem que haver uma reavaliação do trabalho do Dorival Júnior no final do ano, sem dúvida, porque o trabalho, até o momento, ele falou hoje na coletiva, que evoluiu técnica e taticamente, e assim, isso é impossível de ver. Não dá para ver nenhuma evolução técnica e tática nesse time. O lado direito funciona poucas vezes, o lado direito
ele matou o Wanderson e o Savinho, por exemplo, não vem bem, não foi bem no seu último jogo, acho que até faz alguns jogos ok, e o Luiz Henrique é um cara que merece essa oportunidade, né? E não recebe. O Estevão entrou faltando 4 minutos para o jogo acabar, enfim. Então, para mim, assim, é simples, vou ser bem rápido, um time que não ganha da Venezuela nas eliminatórias 2 oportunidades, termina um jogo com 5 atacantes, treina um cobrador de pênalti, que é o Rafinha, na última hora o Vinícius Júnior pega a bola para cobrar, a gente precisa de um técnico, precisa de disciplina, precisa de assim, realmente um técnico muito acima dos jogadores. Hoje os jogadores são acima do técnico. Esse é o grande problema. Você sabe que foi um duplo pênalti perdido carpado, né? Ele chutou, o goleiro defendeu, sobrou para ele de novo, ele chutou fora. Mas o cobrador deveria ser quem treina, o Rafinha. Sim, ele marcou, tinha cobrado 2 pênaltis e marcou 2 gols. Agora, então, a gente não está em momento de gentileza, né? Vai lá, bate, meu amigo. Então, a gente está desesperado. O que mais me incomoda é que o Vini fazia um bom jogo. Ele fazia um bom jogo, talvez o melhor jogo dele pela seleção. E aí ele se quebrou, e aí você acaba querendo salvar o cara e você joga ele no poço de uma vez. A seleção é maior que o cara. Exatamente. Aí e a vitória era muito importante. Complicado. Dá margem para quem fala que ele não merecia a bola de ouro, né? Falando, tá vendo? Foi a pauta do dia seguinte, né? Com certeza. Gente, aconteceu nesse fim de semana, né? Foi sexta, né, Camilinha? Foi, né? Sexta. A primeira decisão do Paulistão Feminino. As brabas do Timão saíram na frente, foi 1-0 contra as Palestrinas. Vamos ver os melhores momentos, depois a gente comenta? Vamos lá. Aliás, podemos comentar em cima, tá, Camila? Fechou. Acho que o primeiro tempo do Palmeiras foi muito abaixo, né? Tanto que o gol sai aí com 7 minutos. Muito cedo, põe todo o planejamento da Camila Orlando por água abaixo. O Corinthians jogando em casa, uma situação até inusitada, porque o Corinthians costuma decidir em casa, mas o Palmeiras tem a melhor campanha. Foi o único time, inclusive, que ganhou do Corinthians nessa temporada. A única derrota do Corinthians nessa temporada é para esse Palmeiras na Fazendinha. No segundo tempo, o jogo dá uma equilibrada. Acho que a Kate Tapia, que é a goleira do Palmeiras, fez ótimas defesas. Inclusive, esse foi um dos lances que poderia ter dado 2-0 aí pro Corinthians. E o time veio realmente como uma final para resolver em casa, pensando que o segundo jogo seria fora, né? A gente lamenta muito que o segundo jogo do Palmeiras não seja no Allianz Parque, vai ser no Brinco de Ouro da Princesa lá em Campinas. Isso é chato demais. Isso é péssimo, né? Uma final, um derby, uma final inédita. 2 times que nunca se enfrentaram no Paulistão. E com a chance do Palmeiras bater recorde de público no Allianz Parque, em 2022, na final contra o Santos, tinham cerca de 20 mil pessoas, então era a chance de realmente ter 30 mil pessoas ali, acompanhar esse Palmeiras, e não vai ser possível, né? Tem o jogo do Corinthians contra o Cruzeiro às 11 horas da manhã, então por questões de segurança, por conta do ocorrido com a Máfia Azul e a Mancha Verde, a polícia sugeriu que o jogo não fosse em São Paulo. Mas aí a gente poderia pensar em N alternativas aqui para resolver esse problema. Mudar o horário, mudar a data. Mas não poderia abrir mão do Allianz Parque, né? A gente viu várias vezes aí o Palmeiras masculino, o próprio Abel Ferreira já falou, não me cobrem para ser campeão se eu não jogar no Allianz Parque. Então joga lá com palco, sem palco, pela metade, dá-se um jeito, mas joga lá. Então acho que faltou esse carinho, esse cuidado do Palmeiras, da federação, enfim, seja lá de quem for, para que o jogo fosse num palco que merece ser numa final de campeonato, derby, no Allianz Parque, né? Infelizmente. Sim. E você vai conferir tudo isso, tá? Porque na Record News, Palmeiras e Corinthians, cara... Tá tudo aberto, claro, 1-0, né? 1-0 fica o resultado, é aquele resultado perigoso, né? Que tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Como disse Camilinha, no Brinco de Ouro da Princesa, Lucas Pereira, Camila e Ana Paula Oliveira, assisti a transmissão de vocês estão de parabéns, assisti semana passada, fiquei desesperado, porque no finalzinho o Palmeiras fez uma blitz. Pressãozinha, foi verdade. Falei, vai empatar, e se empatar, tchau, meu compadre, né? Ainda acho que o Corinthians é favorito pela hegemonia, né? Chegou a 3 finais, 3 títulos até agora, essa é a 4ª final e pode ser o 4º título, repetindo o que aconteceu em 2023. É a maior potência do futebol feminino no país, na América do Sul. Muito isso por planejamento, por investimento, que acontece antes da modalidade ser obrigatória, né? Em 2019, que tornou-se essa obrigatoriedade, que foi quando o Palmeiras retomou, mas o Corinthians já tinha esse trabalho faz tempo e agora está aí, colhendo os frutos. Cara, não percam então, tá? Porque esse jogo vai ser muito legal. Lembrando, é às 3h30,
né? Tá aqui, ó, quarta-feira, 20 de novembro, 3h30, no Quem Brinco de tava Ouro com da saudade de futebol brasileiro, tem um jogo das 11 até 9h30 da noite. Verdade. Você já toma café da manhã e vai até a janta. E perde a oportunidade de diretoria do Palmeiras de aproximar o torcedor da modalidade do time feminino, não fazer esse jogo no Allianz Parque. Eu tô com a Camila, ela não usou a palavra, mas eu uso, acho uma vergonha completa esse jogo acontecendo no Brinco de Ouro da Princesa. Simplesmente pelo fato de que as meninas que fizeram uma campanha tão boa e têm o privilégio de decidir em casa, ou teriam o privilégio de decidir em casa, elas fizeram a parte delas e quem não fez a parte foi justamente a diretoria do Palmeiras. E para mim tem um pouco aí também de uma possibilidade, ou querer vetar a possibilidade do Corinthians dar a volta olímpica no estádio do Palmeiras. No estádio. E assim, mas também, por outro lado, você pode pensar pelo copo meio vazio, o lado meio cheio seria as palestrinas conquistarem um título diante do seu torcedor, porque a gente viu um show da torcida do Corinthians no jogo de ida, né? Várias torcedores e torcedoras, e no Palmeiras a gente vai ver provavelmente o quê? 7 mil, 5 mil. Então é uma pena. Então tá feito o convite para você assistir com a gente essa baita final, Palmeiras e Corinthians no feminino. Camilinha, que está aqui, falou muito bem o trabalho que eles estão desenvolvendo aqui no feminino. Desenvolveram, né? Estão de parabéns. Foi sensacional, eu vi alguns jogos. E, gente, nós estamos terminando por aqui. Eu queria agradecer demais. Celso, muito obrigado. Eu que agradeço. Pela tua presença, pela tua... Cara, o cara é números, né? Números. Camila, muito obrigado. Até a final. Nos vemos na final, Zé. Obrigada a você que nos acompanhou. Celso, que é o amigo da Marimô. O Cosme. Cosme Rimoli, meu querido. E aí? E aí, então, assim, a gente não pode perder a ingenuidade mesmo. Essa partida não acontece no Allianz porque estamos no ano eleitoral. E aí vai ter... Se o Palmeiras perde para o Corinthians, para a Leila ia ser terrível. A Leila pensa muito mais nela. Ela vai organizar agora uma segunda, viu, Camila? Vai ter uma coletiva de novo só para mulheres. Então, ela posa, assim, de feminista e na hora do vamos ver, ela dá para trás pensando nela. Enfim, né? Coisas da vida do futebol que a gente sempre procura trazer para você aqui na Joga nas 11. Nosso encontro é segunda, né, produção? Segunda, assim, tá lá, segunda, 5h30, estamos de volta com o Joga nas 11. Eu queria agradecer a presença de todos, a audiência de vocês, o trabalho maravilhoso dessa equipe que está aqui e da equipe que está lá, né, no segundo andar com a gente, ok? Zé Luiz les diz tchau, eu vou terminar assinando papéis, que eu acho muito legal terminar um trabalho assinando papéis. Tchau, gente, valeu, obrigado. Depois caiu a caneta. Não tem função, né, porque ninguém vai ver, eu tô assinando.